No outubro de 1717, 3 homens desceram o rio Paraíba do Sul tentando alimentar um banquete. Não trouxeram peixes, trouxeram em 2 partes uma mulher de barro escuro, primeiro o corpo, depois a cabeça, e uma rede que de repente não cabia mais na canoa. Pause. O nome dela ainda não era Aparecida. Os nomes deles, João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia, quase ninguém repete hoje, mas o que nasceu naquele porto de Pedra Grande, numa vila colonial de 3.000 almas, daria origem ao maior santuário mariano do mundo. Esta é a história da pesca de 1717, o evento que a Igreja registrou em livros tombo-amarelados, que a República transformou em feriado nacional e que 3 séculos depois ainda move 10 milhões de peregrinos por ano. Reconstruiremos o que aconteceu na ordem exata: a vila colonial, o governador português que vinha das minas, a rede vazia, o achado em 2 partes e o silêncio que tomou conta quando os 3 pescadores regressaram para casa. Para entender aquele rio, é preciso entender o lugar. A vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, em 1717, era um povoado modesto encravado entre as serras paulistas e o caminho velho que subia para as minas do ouro. Cerca de 3.000 pessoas viviam ali, segundo o livro do tombo da paróquia, entre escravos, libertos, lavradores e tropeiros. O vigário era o padre Félix Sanches Barreto. As ruas cheiravam a lenha, a couro, ao açúcar mascavo que descia em lombo de mula. Breath, a devoção mariana, já era tecido daquele mundo. Em 1646, Dom João IV proclamara Nossa Senhora da Conceição padroeira de Portugal e de todos os seus reinos, incluindo o Brasil. Em quase todas as casas havia um oratório, um terço gasto, uma promessa. O que faltava ainda era um rosto. No final de 1716, em Lisboa, o rei nomeara um novo governador para a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, terceiro conde de Assumar, 28 anos, fidalgo de berço, severo, embarcou em abril de 1717, chegou ao Rio de Janeiro em julho, tomou posse em São Paulo, na Igreja do Carmo, no dia 4 de setembro, e logo começou a subida para Vila Rica, atravessando o caminho que passava, obrigatoriamente, por Guaratinguetá. A vila precisava recebê-lo com um banquete digno do cargo. Foi aí que a Câmara mandou chamar 3 pescadores: João Alves, Felipe Pedroso, o mais velho do trio, Domingos Garcia, 3 homens conhecidos do Rio, encarregados pela Câmara de conseguir peixe para a mesa do governador. Havia um problema. Não era temporada de pesca. As águas do Paraíba desciam baixas e turvas e os peixes simplesmente não vinham. Eles desceram o rio, lançaram a rede, recolheram-na vazia, mudaram de lugar, lançaram de novo, vazia, outra vez e outra. Pause. O sol subiu, depois começou a cair e o cesto continuava seco. 3 pescadores experientes, um governador chegando, uma vila inteira esperando e o rio sem dar nada. Foi nesse cansaço, já sem grande esperança, que chegaram ao Porto Itaguaçu. Em Tupi-Guarani, o nome significa simplesmente Pedra Grande. Lançaram a rede mais uma vez, e quando puxaram, sentiram um peso estranho, não vivo, não escorregadio. Algo duro, denso, antigo. João Alves recolheu a rede e ficou com aquilo nas mãos, sem saber direito o que segurava. Era o corpo de uma pequena imagem, cerca de 36 centímetros de altura, terracota, argila cozida, oca, leve, pesando 2,5 kg. Argila da região de Santana do Parnaíba, estilo seiscentista, barroco do século anterior. Era Nossa Senhora da Conceição, as mãos postas, o manto modelado em pregas finas. Long pause, mas faltava-lhe a cabeça. Os 3 se entreolharam, lançaram a rede de novo, no mesmo lugar, e desta vez recolheram a cabeça. Encaixavam-se. Era a mesma imagem, partida em 2 pedaços. De onde viera, ninguém soube dizer ao certo. 2 hipóteses sobreviveriam nos arquivos: a capela de Nossa Senhora do Rosário,
do capitão José Correia Leite, inaugurada em 1712, ou uma capela do atual município de Roseira, levada por uma enchente. Breath. O que aconteceu em seguida está registrado no livro Tombo da Paróquia de Santo Antônio. Lançaram outra vez a rede, e o rio, que durante horas não dera nada, começou a dar tanto peixe que os pescadores temeram naufragar pelo peso. Whispers. Felipe Pedroso levou a imagem para casa. Whispers, embrulhada em pano, encaixada outra vez, corpo e cabeça, foi colocada num canto humilde da sala. Por cerca de 15 anos, ela ficou ali. Os vizinhos começaram a aparecer aos sábados para rezar o terço. Felipe envelheceu. Passou a imagem ao filho, Atanásio Pedroso, que construiu um pequeno oratório no Itaguaçu, paredes caiadas, uma mesa, velas de sebo cuja fuligem, ano após ano, foi escurecendo ainda mais a terracota já castigada pelas águas do rio. A devoção crescia em silêncio, sem decreto, sem bispo. Crescia no boca a boca dos tropeiros que paravam na vila para descansar as mulas. Cine 8. Pause. Em 1743, 26 anos depois da pesca, o vigário da paróquia, padre José Alves Vilela, registrou no livro Tombo o relato mais antigo conhecido do milagre. Foi ele quem liderou a construção da primeira capela própria. Em 26 de julho de 1745, abriu-se ao público uma capela maior, no alto do Morro dos Coqueiros. Em 1757, outro vigário, o padre João de Moraes e Aguiar, escreveu no mesmo livro a notícia da aparição da imagem da senhora. O nome Aparecida, agora, estava fixado. Em 1782, a primeira capela dedicada a ela fora da região foi erguida em Sorocaba. A devoção atravessava o estado de São Paulo a passo de procissão. Em 20 de abril de 1822, o príncipe regente Dom Pedro parou diante da capela. Faltavam poucos meses para o 7 de setembro. Cene 9. O século XIX consolidou o que o século XVIII semeara. Pause. Em 1834 começou a construção da Basílica Velha, inaugurada em 8 de dezembro de 1888, exatos 4 meses depois da Lei Áurea, que a princesa Isabel assinara. A mesma princesa que, em 1884, presenteara a imagem com uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis. Em 8 de setembro de 1904, a imagem foi solenemente coroada em nome do Papa Pio X, declarada Rainha do Brasil. Em 1908, recebeu o título de Basílica Menor. Em 1928, o arraial em torno da igreja se emancipou de Guaratinguetá e tornou-se o município de Aparecida. Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI, por decreto pontifício, proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rainha e padroeira principal do Brasil. A cerimônia oficial aconteceu no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1931, com a presença do presidente Getúlio Vargas. 213 anos depois da pesca, o nome que 3 pescadores cansados haviam dado àquela imagem partida em 2 partes, Aparecida, era em agora o título oficial da padroeira de uma nação inteira. Houve ainda um capítulo doloroso. Em 16 de maio de 1978, dentro do santuário, um jovem arremessou a imagem ao chão. Ela se quebrou em mais de 200 pedaços. Long pause. A restauração foi confiada a Maria Helena Chartuni, restauradora do Museu de Arte de São Paulo. Peça por peça, ela reconstituiu a terracota seiscentista que o Rio Paraíba devolvera em 1717. A imagem voltou ao trono. Em 4 de julho de 1980, o Papa João Paulo II consagrou o altar da Basílica Nova. Naquele mesmo ano, a Lei nº 6.802 declarou o 12 de outubro feriado nacional. Hoje, o Santuário Nacional de Aparecida ocupa mais de 143 mil metros quadrados, o maior santuário mariano do mundo. Em 2024, recebeu 9 milhões de peregrinos. Em 2025, 10 milhões e 400 mil. Recorde histórico. No dia 12 de outubro daquele ano, 152 mil pessoas atravessaram suas portas em 24 horas. Breath. A imagem continua lá. 36 centímetros de terracota escurecida pela água do rio
e pela fuligem de 3 séculos de velas, a mesma que João Alves recolheu em 2 partes num porto de Pedra Grande, numa tarde de outubro em que o peixe não vinha. Long pause. Os pescadores voltaram para casa naquela noite com as canoas tão cheias que quase afundaram. Não deixaram retratos, deixaram apenas o nome que escolheram para ela.